Oi pessoal, tudo bem? Estamos fazendo uma revisão sobre o conteúdo do segundo ano, que é citologia. Citologia é o estudo das células, né? E o que é uma célula? A gente diz que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. O que significa isso? Que ela é a menor parte que mantém uma forma e que funciona. Então, por exemplo, neste desenho, o que é que nós temos? Eu tenho aqui, olha, essa daqui é uma célula, é a representação de uma célula. Essa daqui é a membrana plasmática, aqui está o citoplasma e aqui está o núcleo. Nesse caso aqui, eu tenho um organismo pluricelular, porque eu tenho várias células formando um tecido. Se eu pegar a célula e cortar, eu vou ter, claro, pedaços menores. Só que esses pedaços perdem a forma e deixam de funcionar. Então, não podemos dizer que a célula é simplesmente o menor pedaço, a menor parte de um ser vivo, não. É a menor parte que continua funcionando e que mantém uma forma. Nós vimos que existem dois tipos básicos de célula. Um tipo de célula como essa, onde a membrana plasmática guarda o citoplasma e aqui no meio está o material genético solto, que é a célula procarionte. E aí tem células como essa, que tem membranas internas que formam não só o núcleo, mas também organelas. Essas células são chamadas de eucariontes. Nas células procariontes e eucariontes, algumas características são importantes da gente marcar. Então, essa daqui, olha, por exemplo, ela tem aqui o DNA. O DNA está solto no citoplasma. Neste caso aqui, o DNA fica guardado dentro do núcleo, protegido pela carioteca. Nós dizemos, então, que esta primeira célula é uma célula procarionte. Esta célula do meio é uma célula eucarionte. E essa outra também é uma célula eucarionte. As organelas, elas funcionam como pequenos órgãos dentro da célula. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esta organela perto do núcleo, esta outra um pouco mais afastada, eu tenho essa daqui, né, e tenho essa daqui. Essas são organelas importantes, por quê? Porque elas desempenham funções relacionadas à sobrevivência da célula. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o retículo endoplasmático granular e o retículo endoplasmático agranular. Eu tenho aqui o complexo Golgiense, que estão mais ligados à digestão intracelular, né, a digestão dentro da célula. Essa estrutura aqui é a mitocôndria, ela tem um papel importante na liberação de energia contida no alimento, através de um processo que ela realiza, que é a respiração celular. E aqui tem um conjunto de estruturas chamadas de centríolos, que participam das divisões celulares. A mesma coisa eu encontro aqui nessa outra célula. Então, eu também tenho, olha, retículo endoplasmático granular, retículo endoplasmático agranular e complexo Golgiense. Da mesma forma que eu tenho aqui, olha, mitocôndrias, né? E os ribossomos, que são esses pontinhos, né, que eu tenho tanto aqui na eucarionte, aqui também, e na procarionte. Agora, chama a atenção que esta outra célula aqui tem umas organelas diferentes, né? Umas organelas assim, olha, que até parecem mitocôndrias, mas elas têm umas moedinhas no interior, umas bolinhas, né? Essas estruturas aqui, elas são os cloroplastos. E os cloroplastos recebem este nome porque o cloroplasto contém clorofila no seu interior. Esta clorofila participa da realização da fotossíntese.
Portanto, este eucarionte, como ele tem clorofila, é um eucarionte autótrofo, capaz de fazer fotossíntese. Esse segundo aqui, olha, ele é um eucarionte, mas não tem clorofila, portanto, ele é um eucarionte heterótrofo, porque ele não consegue porque ele não consegue fazer fotossíntese. Esse procarionte inicial aqui, ele também é um heterótrofo, porque ele não tem clorofila. Heterótrofo. Como é que seria um procarionte autótrofo? Um procarionte autótrofo, ele teria na membrana plasmática, né, às vezes no citoplasma, moléculas de clorofila. E essas moléculas de clorofila permitiriam a esse ser fazer fotossíntese. Daí ele seria um procarionte autótrofo. Uma outra parte da célula que a gente precisa chamar a atenção é o núcleo, né? Porque o núcleo contém moléculas de DNA. E lembrando que esse DNA está na forma sempre de cromossomos. E esses cromossomos, eles se organizam no momento de fazer divisão celular. Quais são os dois tipos de divisão celular que a gente conhece? Mitose e meiose. Vamos fazer uma revisão disso olhando primeiro o que é o DNA e depois o ciclo reprodutivo. Lembrando que DNA é uma sigla, né? Ácido desoxirribonucleico. E é essa figura que aparece aqui do lado, né? Bastante conhecida. Uma figura formada por duas cadeias. Então, eu tenho uma cadeia aqui e a outra cadeia aqui. E elas estão emparelhadas, né, por suas bases nitrogenadas. Então, no DNA, eu sempre tenho adenina emparelhado com timina e citosina emparelhada com guanina. Numa célula eucarionte, então aqui estaria a membrana plasmática, aqui o citoplasma e aqui a carioteca, né, o núcleo. O DNA vai estar lá dentro. Só que o DNA dentro do núcleo, ele não está nessa forma que nós desenhamos aqui do lado. Ele está na forma de um cromossomo. O que é o cromossomo? Vamos só lembrar aqui, ó. Essa aqui é a molécula de DNA, são aquelas duas cadeias emparelhadas pelas bases. A cadeia de DNA, ela se enrola em proteínas chamadas de histonas. Essa estrutura enrolada, ela se enrola nela mesmo, forma uma espécie de cordão, né? E esse cordão vai se enrolando até formar essa estrutura que nós chamamos de cromossomos. Então, quando eu olho uma célula, eu não vejo o DNA nesse formato. Eu vejo sempre o DNA na forma de cromossomos. Pensando nisso, vamos lembrar de algumas denominações. Então, olha só. Imagina que eu tenho aqui uma célula que apresenta 1, 2, 3, 4 cromossomos. Essa região aqui que eu estou marcando, ela se chama centrômero. E a gente sempre conta cromossomos pelo número de centrômeros. O centrômero é uma região que sempre é dada, né? Você não precisa adivinhar nem nada, e é uma região que não duplica. Então, a gente sempre tem certeza que se tiver um centrômero, tem um cromossomo. Neste caso aqui, o que eu estou percebendo? Que eu tenho aqui esse cromossomo que é igual a este e este que é igual a este. Eles são chamados de cromossomos homólogos. Os homólogos são parecidos em forma, tamanho e em constituição genética. Como essa célula tem dois pares de cromossomos homólogos, a gente diz que ela é uma célula 2n igual a 4. O que significa isso? 2n significa que ela é diploide, porque ela possui pares de cromossomos homólogos. Então, ela possui cromossomos homólogos. E 4 se refere ao total de cromossomos nessa célula. Então, a gente diz, ela é uma célula 2n igual a 4. Ela tem 4 cromossomos formando pares de homólogos. Essa segunda aqui, olha, onde estão os centrômeros? Estão aqui, 1, 2, 3, 4. Então, de novo, eu tenho uma célula com 4 cromossomos. E esses cromossomos também se apresentam aos pares. Então, eu tenho aqui uma célula 2n igual a 4. 2n, que significa que ela é diploide,
ela tem pares de homólogos, e 4 se refere ao total. Nessa outra célula aqui, eu tenho 2 cromossomos, olha, um maior e um menor. Eles não formam homólogos. Então, o que a gente diz? A gente diz que esta célula ela é N igual a 2. N significa que ela é uma célula haploide. A célula haploide não tem homólogos. Um cromossomo é diferente do outro. E aqui, o total de cromossomos é igual a 2. A mesma coisa aqui, olha. Vamos olhar essa célula. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho 4 cromossomos. E veja que eles não formam pares de homólogos. Por causa disso, essa célula ela é N igual a 4. N significa que é uma célula haploide, não tem pares de homólogos, e o total de cromossomos é igual a 4. Para poder aplicar isso melhor, vamos lembrar do ciclo reprodutivo humano. Lembra, todos nós somos resultados da união de 2 células. O óvulo, que tem aqui dentro um DNA, que é o DNA materno, e o espermatozoide, que tem dentro do núcleo, DNA paterno. Quando as 2 células se juntam durante a fecundação, esse material genético se junta com o material genético do espermatozoide, formando a sua combinação, né? Formando a nossa. Essa primeira célula é chamada de zigoto. Aí essa célula se divide e forma 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Nós, quando temos 256 células, a gente é um embrião. Esse embrião, ele se instala na parede do útero, e aí as células vão sofrer um processo chamado diferenciação. Nesse processo chamado diferenciação, as células vão ficar diferentes uma das outras, e aí ocorre a formação dos tecidos e órgãos. Por isso que eu consigo ver aqui, olha, tem uma cabeça, consigo ver a coluna vertebral, o coração e assim por diante. Aí o feto se desenvolve, nasce, a criança se desenvolve, dá origem ao adulto, e o adulto é aquele que em seus ovários pode produzir óvulo, ou em seus testículos pode produzir espermatozoide. O que a gente precisa lembrar é que o zigoto é uma célula 2N igual a 46. Quer dizer que aqui dentro eu tenho um total de 46 cromossomos que se organizam em pares de homólogos, 23 pares. Esta célula, para dar origem a essas duas, existe um momento aqui em que ela duplica o núcleo e depois divide o citoplasma. Então, se ela duplica o núcleo, é porque esses núcleos eles acabam ficando com a mesma quantidade de material genético. Então, essas 2 células aqui, cada uma delas também é 2N igual a 46. A mesma coisa acontece daqui para cá. Antes de formar as 4 células, cada uma delas, primeiro duplica o núcleo e depois divide o citoplasma. Se o núcleo é duplicado, o material que tem lá dentro, ele sempre vai ser o mesmo. Então, cada uma das células aqui é 2N igual a 46. Se eu imaginar isso continuamente acontecendo, sempre, olha, quando as células se dividirem, elas continuam sendo 2N igual a 46. No feto também, no adulto, nos ovários e nos testículos. Agora, quando o ovário vai produzir óvulo e o testículo vai produzir espermatozoide, essas 2 células, como elas juntam os 2 núcleos, elas têm que somar depois 46 cromossomos também. Então, no caso de óvulo e espermatozoide, eu tenho células haploides, células N igual a 23, ou seja, o óvulo tem 23 cromossomos aqui dentro que não formam pares. E o espermatozoide também tem 23 cromossomos que não formam pares. Na hora que esses 2 núcleos se juntam, os pares se encontram e aí formam uma célula 2N igual a 46. Esses processos de divisão têm nome, né? Então, quando o número de cromossomos sempre se mantém o mesmo, a gente tem um processo de mitose. Na mitose, o que acontece? Aumenta o número de células, então o organismo está se desenvolvendo, está em crescimento, ou ele pode estar se regenerando. Então, a mitose sempre vai acontecer quando o organismo, de alguma maneira, está se desenvolvendo.
A meiose, como ela reduz o número de cromossomos, na espécie humana, ela é responsável pela produção de gametas. Quem que são os gametas? Óvulo e espermatozoide. Então, durante a meiose, o ovário produz o gameta feminino, que é o óvulo, e os testículos produzem o gameta masculino, que é o espermatozoide. Pessoal, o vídeo tinha ficado muito comprido, então eu estou dividindo ele abruptamente mesmo. Ele continua no próximo vídeo. Um abraço.